Olá, eu sou Fábio de Carvalho Vieira, colaborador da Saving Cloud, empresa 100% nacional. Nós somos hoje o maior representante da Virtuoso na América Latina de cloud escalável. A ideia desse vídeo é mostrar para vocês as principais vantagens e características do nosso cloud em Microsoft SQL Server. Antes de começar, eu gostaria de reforçar para vocês aqui que, como nós estamos muitos anos no mercado, com muitos clientes dentro dessa tecnologia, nós começamos a buscar assim, o que seria para um cliente um diferencial estar com a nuvem em SQL Server na Saving Cloud. E nós chegamos a alguns diferenciais interessantes que eu vou explicar e mostrar para vocês aqui que realmente é uma diferença bem grande em relação aos principais concorrentes aí do mercado. Eu acho que vale a pena vocês ouvirem o que eu tenho para falar aqui, que com certeza vocês vão entender por que nós somos diferentes dos demais. Então, iniciando aqui, eu vou citar alguns pontos aqui em relação à nossa solução. Hoje nós temos opções de planos compartilhados e exclusivos em SQL Server. Então, se você está buscando ali um plano mais compartilhado, está buscando preço, você pode ir para o compartilhado. Agora, se você quer algo mais robusto e exclusivo, você pode ir para o exclusivo. Lembrando que o compartilhado, nós utilizamos um licenciamento Web Edition. Então, você não tem limite de espaço em disco. Tem muitos clientes aí que vêm da versão Express. Então, eu acredito que o pessoal que ainda está na Express, com aquelas limitações, principalmente de memória e espaço em disco, e você ainda esteja buscando custo, talvez o compartilhado seja uma boa opção para você dar o próximo passo, porque aí você deixa de ter essas limitações. Apesar de ser um plano compartilhado, ele também é bem robusto. É óbvio que o exclusivo tem muito mais vantagens ali, principalmente em relação à exclusividade. Então você tem as duas opções, depende do que você esteja buscando no momento. Outro dado interessante, discos de alto desempenho em IOPS e espelhamento RAID 10 nos servidores. Então essa parte de disco, principalmente o RAID 10, traz bastante confiabilidade e performance nos ambientes. Então a gente só utiliza esse RAID. Também utilizamos discos de alta performance ali, SSDs e NVMEs, para que possa realmente ter uma boa performance de escrita e leitura de disco. Sabemos que isso é fundamental, principalmente na parte de escrita do banco de dados. Agora, um diferencial muito grande nosso para SQL Server é o custo de memória RAM extremamente baixo, agressivo, podendo assinar mais memória para o banco, mais performance de leitura. Então, todo mundo sabe quem é DBA ali, ou mesmo quem não conhece muito a fundo a infraestrutura de banco de dados, todos nós sabemos que a grande maioria deles, e o SQL Server está incluído nisso, quando você assina ele, o DataDir ali, que é o diretório de dados, para a memória, ele performa muito melhor, principalmente leitura, tá? Então, basicamente, se você conseguir jogar todo o seu DataDir para alocar em memória, normalmente você tem uma performance muito maior. Então, quando nós pensamos o que nós podemos ser diferentes para quem tem um SQL Server, o preço da memória. Porque se você tem hoje um servidor, vamos colocar como exemplo, hoje no mercado você tem um servidor ali com 32 GB de RAM assinados para o seu buffer pool ali. Se você vier para nós, de repente você consegue ter no mesmo preço que você está pagando 128 GB de RAM. Então, se você hoje tem um banco de 80 GB, 100 GB, com certeza essa é uma diferença muito importante. O custo de memória sendo baixo, aproveite, porque realmente você consegue assinar tudo lá para o DataDir e isso vai fazer muita diferença na performance. Um outro diferencial nosso em relação ao clock das CPUs. Isso também é um diferencial importante porque, principalmente na nuvem, é muito comum você comprar ali vCPUs com 2 GB de clock, 2.5 GB de clock, normalmente essa é a média. Então hoje, se nós já garantimos 3.6 GHz no mínimo, são os clocks dos nossos SQL Servers. Então, se você hoje tem, por exemplo, na nuvem ali, 6 vCPUs de 2 GB de clock, na somatória você tem ali 12 GHz de CPU, que basicamente, se você contratar com a gente 3 vCPUs com 3.6, você já bate 10.8 GHz de CPU. Então, se você comparar de custos, você acaba pagando muito menos, porque você comparando a questão das CPUs ali, você pode ter menos CPUs com a Saving Cloud e na somatória você ter mais capacidades de clocks ali. Então faz todo sentido financeiro, né? Acaba tendo uma economia maior. Por isso que no momento que vocês forem comparar a Saving Cloud com o outro, leve em consideração o custo de memória
e quantas vCPUs, considerando que o nosso clock tenha 3.6. O modelo de uso sob demanda gerando economia, então tem alguns momentos que você consegue ali ter uma certa economia de custos. Você inclusive pode programar uma pausa e um start dos ambientes de forma automática. Eu sei que no caso de banco de dados é um pouco mais difícil que isso aconteça, mas se eventualmente você esteja utilizando um SQL Server para uma determinada empresa só, e essa empresa para todo dia das 8 da noite às 7 da manhã, você consegue programar uma pausa às 10 da noite, um start automático às 6 da manhã e consegue ter uma economia, porque o nosso custo é por hora. Então, nesses momentos que você não esteja utilizando e programa essa pausa, ele não vai te cobrar pela CPU memória. Então, você tem uma economia significativa. É óbvio que se eventualmente você precisa startar o servidor num horário que ele já esteja desligado, você consegue acessar o painel de controle e realizar esse start. Inclusive, você consegue dar o acesso até a seu cliente, caso você queira dar o acesso para que ele possa fazer esse tipo de operação. Hoje a licença do Windows já está incluída. A opção do licenciamento do SQL Server, hoje nós somos partner oficial da Microsoft. Nós temos várias opções de licenciamento, temos o Web Edition, Standard Edition, Enterprise Edition. E uma coisa interessante que muitos clientes que hoje pagam ali o Standard Edition não conhecem muito bem o Web Edition. Em alguns casos, o Web Edition ele tem uma economia muito grande, principalmente em relação a licenciamento, a custos com licenciamento. O Web Edition ele é muito mais barato, ele é 10 vezes mais barato em relação ao custo de licenciamento. E basicamente as únicas limitações que a gente enxerga lá é se você utilizar mais do que 64 GB de RAM. Se você tiver ambientes com mais de 64 GB de RAM, realmente você vai ter que ir para um standard, caso você queira usar isso para o buffer pool. E se você não fizer uma replicação, você pode ter o Web Edition. Depois o nosso departamento comercial pode avaliar, mas no próprio site da Microsoft ele também tem uma comparação de versões entre o Web Edition, Standard e o Enterprise. Faz essa comparação porque pode fazer sentido você ir para o Web Edition. Temos muitos clientes que saem do Standard e vão para o Web Edition. Em termos de funcionamento ele é igual, não vai ter problemas com migração, com diferenças em relação a isso, mas faz uma comparação dos recursos que possivelmente ele possa te atender. Nós também damos um suporte diferenciado para configuração, implementação, migração, tuneamento de dados. Hoje nós temos um time de arquitetos aqui que pode te ajudar a configurar o seu SQL Server na nuvem, tunear e fazer tudo que for necessário para que você realmente tenha o suporte necessário para que você possa vir da forma correta para a nossa infraestrutura. Opção de programar backups em unidade de armazenamento de rede. Então você consegue hoje, por exemplo, criar um armazenamento de rede ali D2 pontos, E2 pontos e gravar os seus backups, os seus dump dos bancos de dados de backup numa outra unidade de rede, e essa unidade de rede ela fica mapeada com storage de backup que você pode contratar. Ele seria um servidor diferente do Windows, ele não seria a mesma máquina física, o que te daria segurança no momento de você fazer o backup, que ele estaria numa máquina física separada. E o interessante é que hoje todos os nossos ambientes eles estão conectados em uma rede privada de 10 gigabits por fibra ótica. Então nessa rede privada a comunicação é muito rápida. Então, por exemplo, se você tiver hoje uma aplicação em um outro ambiente usando o banco de dados SQL Server, eles se comunicam entre si a 10 GB. Se você for fazer o backup usando o storage de backup numa unidade de rede ali, a taxa de performance 10 gigabits também. Então você tem uma performance muito alta de comunicação entre os ambientes, o que te gera mais performance, mais confiança, mais rapidez para você processar as requisições necessárias ali. Todos os nossos planos do SQL Server oferecem trio de 14 dias sem custo, sem compromisso. Faça um teste com a gente para conseguir entender todos esses benefícios e tentar entender os custos também estimados para que você possa vir para a nossa infraestrutura. Né? Hoje nós temos algumas precificações, eu vou passar aqui, porque isso é importante você ver com o nosso departamento comercial, caso essa tabela se atualize ali, mas os custos são bem interessantes. Eu posso te garantir que em muitas possibilidades aqui, possivelmente o seu custo será menor com a Saving Cloud. Nós também oferecemos sem custos para todos os ambientes o backup full diário, que seria o snapshot dos seus ambientes, com retenção de 7 dias. A gente grava isso no storage. Então, por exemplo, se você tiver
aquela famosa telinha azul do Windows corrompendo o sistema operacional, você consegue solicitar para a nossa empresa e a nossa empresa consegue restabelecer o seu sistema operacional da última situação que você desejar, ou seja, sendo da última madrugada, do dia anterior. Lembrando que é óbvio que a gente faz isso toda a madrugada, então você determina o horário e o dia. Isso não evita que você contrate com a gente um backup, tá? O Snapshot é para sua segurança, para restabelecer todo um sistema operacional, mas não evita de você contratar, por exemplo, histórias de backup que eu citei anteriormente, que tem um custo bem interessante, ele é um custo bem baixo, onde você consegue mapear numa unidade de rede e fazer os seus backups continuamente ali nessa unidade separada dos snapshots que eu citei anteriormente. Então, numa situação eventual aí de crítica, você tem o snapshot e você tem o backup. Nós fizemos muitos vídeos ali também ensinando como configurar o ambiente, nós fizemos vários meetups, webinars, temos muito materiais disponíveis para você utilizar na nossa infraestrutura, mas conte também com o nosso suporte diferenciado para poder vir para a Saving Cloud. Fale com o nosso departamento comercial, tire suas dúvidas. Estamos disponíveis para fazer call também comerciais para que você possa entender tudo isso que eu estou falando e ver qual que é o melhor caminho para você trazer o seu Cloud SQL Server para a Saving Cloud. Obrigado e até a próxima.